E aí, beleza? É o 13º dia de quarentena em uma Atlanta ensolarada. A cidade está à beira da extinção. Pânico e horror cercam aqueles que conseguiram sobreviver e ninguém sabe como tudo vai terminar. 2 semanas atrás era um dia comum que não indicava nada fora do normal. A cidade está movimentada. A professora Kate Frank leva seus alunos para uma excursão ao hospital local. Enquanto isso, em um dos andares da clínica, a doutora Sanders está em quarentena devido a uma doença desconhecida. Ela se lembra de que pouco antes dos primeiros sintomas aparecerem, teve contato com um paciente da Síria que estava doente. Em outra parte da cidade, Jenna também não se sente bem, mas não é por causa do vírus. Ela está ansiosa com a mudança para a casa do namorado, Alex. No último momento, desiste e confessa ao policial que não está pronta para dar aquele passo. Alex não consegue resolver a situação com sua namorada, porque é chamado para o departamento. Lá, uma reunião importante está sendo organizada, onde os policiais são orientados a se preparar para uma situação difícil na cidade. Há suspeitas de que o sírio trouxe um vírus desconhecido para Atlanta e pode ser necessário declarar quarentena. A doutora Sabine Lommers conversa com os policiais. Ela menciona a ameaça de uma epidemia, mas assegura que nada grave está acontecendo. Em outro ponto de Atlanta, Teresa está grávida e visita a loja da mãe, que a lembra do compromisso com a agência de adoção, que procura paz para sua filha. O lembrete a deixa abalada, mas seu namorado garante que tem tudo sob controle. Eles fugirão naquela noite e ninguém poderá tomar sua criança. Os alunos de Kate fazem uma apresentação para os pacientes, mas a professora se preocupa com a ausência da doutora Sanders. O médico de plantão finge não saber o que aconteceu com a colega e não informa sobre seu estado. Kate começa a suspeitar que algo estranho está acontecendo. Quando estão prestes a voltar, os médicos anunciam que as crianças terão que permanecer no hospital por mais tempo. O local está em quarentena e todos devem passar por uma verificação detalhada. A doutora Lommers marca um encontro secreto com Alex e pede que ele assuma o controle da situação. Ela admite ter experiência, mas nunca enfrentou um vírus como esse. Segundo a especialista, o perigo ameaça não apenas Atlanta, mas o mundo inteiro. Oficiais são enviados à casa do paciente zero, onde os médicos acreditam que a epidemia começou. Os policiais se protegem com escudos e luvas e convencem os familiares do paciente a tomarem medidas de segurança também. O garoto está em estado grave e é levado ao hospital, apesar de tentar fugir. Kate percebe que seu filho e o amigo Thomas desapareceram. Ela sai à procura dos garotos no momento em que o paciente zero está sendo trazido. A professora o observa, mas se recusa a deixar o corredor até que os alunos sejam encontrados. O oficial Jake Riley se oferece para ajudar Kate. Juntos procuram os meninos desaparecidos e testemunham uma visão ainda mais aterrorizante: os corpos da doutora Sanders e de seu noivo. Relatórios recentes indicam que a situação piorou. O paciente zero morreu após um período severo. Os policiais descobrem o que aconteceu com a doutora Sanders, mas algo ainda mais alarmante é revelado. Todos os parentes do imigrante também foram infectados. Isso significa que o vírus se espalha rapidamente e mata o hospedeiro em até 48 horas. Kate encontra os meninos em um laboratório de ratos. Parece que o perigo passou, mas um médico informa que a quarentena foi estendida por mais 2 dias e ninguém poderá sair do hospital antes disso. Durante um relatório, o Dr. Kannertz informa os policiais que o vírus foi identificado. Ele assegura que vestígios do patógeno foram encontrados nos pertences pessoais do paciente zero, e tudo indica que a infecção foi causada deliberadamente. Teresa chega à estação de trem para viajar até a casa dos parentes do namorado, mas, inesperadamente, o trem se recusa a aceitar novos passageiros e segue viagem. Ao saber que Jake está preso no hospital, Alex pergunta diretamente à doutora Lommers o que está acontecendo. A especialista admite que uma barreira está sendo estabelecida ao redor da área, impedindo qualquer pessoa de cruzá-la por vários dias. Ao anoitecer, o pânico se instala na cidade. As pessoas estão cercadas por uma cerca de ferro e muitas acabam separadas de seus entes queridos. Teresa descobre que ela e Xander estão em lados opostos do bloqueio e precisará decidir o que fazer. Apesar das medidas tomadas, o número de infectados continua crescendo. Durante a noite, especialistas realizam a autópsia no paciente zero e descobrem que o vírus atinge todos
todos os órgãos vitais. Além disso, há indícios de que leva apenas 48 horas entre a infecção e a morte. Não há chance de recuperação, e se uma vacina não for encontrada rapidamente, o mundo enfrentará um grande problema. Alex consegue entrar em contato com Jenna e pede que ela fique em um local seguro. A garota decide se trancar em seu escritório. Ao voltar para a loja da mãe, Teresa liga para Xander e avisa que está bem. Apesar disso, o garoto promete encontrar um jeito de atravessar a cerca perigosa para chegar até ela. Jenna se junta a seus colegas que não conseguiram deixar a cidade. Enquanto isso, o noivo da garota recebe um aviso para não quebrar as regras por motivos pessoais. Jake é designado para ajudar os médicos a examinar os pertences dos doentes e localizar seus parentes. Ao verificar o celular do paciente 0, nota um detalhe assustador. Um dia antes de sua morte, o jovem se comunicou com uma mulher loira que ninguém conhecia. Jake imediatamente informa seus colegas sobre a descoberta e o departamento decide enviar uma equipe para procurar a desconhecida. A polícia encontra o endereço da loira, mas seus pais dizem que não a veem desde o dia anterior. Uma nova reunião de emergência é convocada e todos recebem ordens para localizá-la em poucas horas. Enquanto espera pelo médico, Kate escuta um noticiário falando sobre o paciente 0 e os médicos que contraíram o vírus por causa dele. Pela primeira vez, ela nota inconsistências, mas seus pensamentos são interrompidos pelo Dr. Kennert, que garante à professora que tudo acabará em breve e que ela e as crianças poderão voltar para casa. Ao sair, Kate decide perguntar sobre suas suspeitas. Ela se surpreende ao saber que a Dra. Sanders morreu antes do Sírio, que supostamente a infectou. Kennert evita responder diretamente, murmurando algo sobre diferenças na imunidade. Jake é enviado para encontrar a garota e as autoridades esperam ocultar o fato de que uma pessoa infectada está fora da zona de contenção, mas já é tarde demais para ajudá-la. Os policiais a encontram em estado grave no apartamento de velhos amigos. A garota e seus conhecidos são levados para a zona de quarentena, mas Lommers admite a Alex que a situação é mais grave do que imaginavam. O vírus se espalha mais rápido do que previram. Alex liga para sua noiva para tranquilizá-la, mas não tem coragem de dizer a verdade sobre a situação da cidade. As ordens da polícia são para reforçar o bloqueio e usar armas caso haja tentativa de violação. Mais pessoas com sintomas continuam chegando ao hospital. Entre elas, Jake vê muitas crianças, mas o médico diz que isso não é o pior. O hospital está ficando sem leitos e em breve não haverá onde isolar os doentes. Além das más notícias, Jake recebe uma tarefa desagradável. Kennert pede que ele queime os corpos para evitar novos surtos de doenças. Outro problema para as autoridades é Leo Green, um jornalista local. Ele continua publicando vídeos que causam pânico e Lommers instrui Alex a detê-lo. O policial tenta negociar com Leo, mas o jornalista está convencido de que as autoridades estão escondendo algo e que ele precisa revelar a verdade. Poucos minutos depois, um novo vídeo de Green aparece na internet, desta vez chamando a atenção do presidente. Os colegas de Jenna percebem que não terão comida suficiente até o fim da quarentena e os homens decidem ir até a loja. A garota não gosta da ideia, mas a maioria vota por correr o risco. A mãe de Teresa também não leva a situação a sério. Ela a vê aumentando os preços dos produtos essenciais para lucrar. Para entreter as crianças, Kate as leva ao telhado. Isso permite que todos respirem ar fresco, mas a professora não tem tempo para relaxar. Thomas foge, ignorando os gritos dela. Ela encontra o aluno na escada ao lado de um homem doente. Gotas caem sobre o menino e fica claro que ele agora está infectado. Thomas é levado para isolamento e a professora se culpa. Ela diz ao médico que prometeu ao pai do garoto cuidar dele, mas falhou. Os homens voltam com sacolas cheias de mantimentos, mas Jenna não os deixa entrar no escritório. Ela percebe que um deles tirou as luvas, o que significa que pode ter trazido o vírus nas mãos. Um cliente que pagou caro demais chama amigos. Eles invadem a loja, mas a mãe de Teresa é salva pela chegada de Jake, que recebeu ordens para patrulhar a cidade. Kate encontra o leito de Thomas vazio. Ela alcança o garoto na saída do hospital, onde o pai dele se recusa a deixá-lo na zona de quarentena. Os médicos não têm escolha a não ser liberar o paciente. Os apelos de Alex não surtem efeito em Leo, que em busca
busca de uma boa história, permite que seus colegas saiam da área isolada. Nem mesmo o fato de que uma das garotas apresenta sintomas da doença o assusta. Alex e Jake conseguem se encontrar secretamente em território neutro. Ambos estão nervosos, mas precisam trabalhar juntos. Leo Green revela ao mundo como sair da área fechada. A polícia tenta conter a multidão, enquanto os trabalhadores começam a tentar invadir. Isso leva a tumultos graves. E os policiais são forçados a abrir fogo para matar. Para evitar novos incidentes, o governo desativa a internet e a comunicação telefônica, privando todos da única atividade restante: falar uns com os outros. Kate acidentalmente entra em uma sala fechada e descobre a verdade sobre o número de vítimas. Entre elas estão alguns dos seus alunos. Ao mesmo tempo, Jenna também tenta chegar à verdade. Ela monta um rádio improvisado para ligar para Alex. Para conseguir sinal, a garota sobe ao telhado, onde encontra Sam, um técnico que se escondeu ali para evitar a infecção. E Alex troca de parceiro e assume o turno da noite. No meio da madrugada, ele percebe um intruso e ordena que pare. O criminoso é Xander, tentando entrar na zona de perigo para alcançar sua noiva. Mas o policial não o deixa passar e puxa o gatilho. A bala é de borracha e Xander é apenas levado ao hospital. O oficial o visita e pede desculpas, mas avisa que fará o mesmo na próxima vez. Leo decide tirar proveito disso. Ele prepara um relatório escandaloso sobre abuso de poder. A loja é invadida novamente, mas desta vez Teresa também está em perigo. No entanto, inesperadamente as mulheres são salvas por outra gangue que pretende lucrar com a quarentena. No final do dia, o quarto de Xander está vazio. A enfermeira diz que ele saiu com Leo Green, mas Alex não tem tempo de detê-los. O oficial de plantão informa que o garoto entrou na zona de infecção. O Dr. Cannerts mostra a Jake os ratos que receberam a medicação. Infelizmente, bem diante dos olhos do policial, o animal desmaia e a esperança de uma solução rápida desaparece. Jenna consegue ligar para Alex, mas a chamada dura apenas alguns segundos. A garota não tem tempo de descobrir nada. Leo descobre acidentalmente sobre a ligação. Mais uma vez, ele insinua ao policial que ele está do lado errado e deveria repensar a situação. Em agradecimento pela ajuda, Leo pede que Xander visite seus amigos e grave uma mensagem em vídeo com eles. O garoto cumpre a tarefa e joga o pendrive por cima do muro, mas o jornalista descobre que seus amigos já estão mortos. Depois disso, Xander finalmente encontra sua noiva, mas saqueadores bloqueiam seu caminho. O pânico geral se intensifica com um novo problema: a fome. Os suprimentos de comida começam a acabar e o governo é forçado a buscar uma solução. Andando pelo corredor com seu filho, Kate encontra um idoso que fornece ratos de laboratório para o hospital. A mulher percebe outra inconsistência. Ela viu Bert com os roedores antes da quarentena, mas ele garante que isso não aconteceu. Lomers pede a Alex que organize a entrega de alimentos para a zona de perigo. O policial pede tempo para se preparar, mas é recusado. Ele precisa concluir a tarefa até o dia seguinte, sem explicações. Alex pede ajuda a Jake. O rapaz também não gosta da ideia, mas não há outra escolha. No início da manhã, a carga começa a ser distribuída e centenas de pessoas chegam para pegar suas rações. A gangue da loja também aparece na distribuição e o líder ordena que Xander vá com eles para manter as aparências. Jenna sai pela primeira vez em vários dias para conseguir comida. Ela se aproxima do centro de distribuição, mas o carro da gangue passa por perto, deixando-a inquieta. Jake reconhece sua amiga e lhe entrega uma ração sem fila. Ele também entrega as chaves de Alex e pede que ela aguente firme, pois tudo deve terminar em breve. Sempre pensando na epidemia e nas inconsistências, Kate volta a questionar o médico, mas ele claramente não quer falar sobre o assunto. O doutor garante à professora que sabe tanto sobre o vírus quanto ela. O ponto humanitário é cercado pela gangue da loja. Há muitos mais bandidos e eles levam as caixas de comida para vendê-las mais tarde aos famintos. Alex fica furioso ao saber que a liderança não havia o escutado, permitindo que os produtos caíssem nas mãos dos criminosos. Mas Lomers não vê isso como um problema. Ela acredita que os moradores ainda têm a chance de comprar comida e matar a fome. O parceiro de Jake está infectado e o oficial se oferece para ajudá-lo, mas o colega recusa ir ao hospital. Ele sabe que ninguém pode ajudá-lo e decide resolver o problema sozinho. Voltando ao abrigo, Jenna cai nas mãos de outros bandidos que também tentam roubar
roubar sua caixa de suprimentos. A mulher é salva por Sam, a quem recentemente negou entrada no escritório. No entanto, os conhecidos de Jenna lembram de sua atitude anterior e, apesar de tudo, não a deixam entrar na zona segura junto com Sam. Alex e Jake se encontram novamente e Jake admite que não confia mais na liderança. Ele conta ao amigo que, por causa do roubo, teve que deixar seu subordinado na zona de perigo. Nesse momento, esse mesmo subordinado liga para o chefe Besser e informa que o plano deles funcionou. Jake diz a Kate que ela estava certa. Algo está sendo escondido deles. Dra. Sanders e seu namorado não tinham pertences pessoais. Mas a conversa é rapidamente interrompida. A irmã de Thomas é internada no hospital pedindo que a professora encontre o menino. O pai deles morreu e Thomas está sozinho. Alex também começa a duvidar da honestidade da liderança e vai até a casa de Léo para ouvir sua versão. Ele encontra o jornalista bêbado, mas o rapaz recupera a consciência e promete ajudar na busca por respostas. Apesar da insistência de Jake, Kate decide procurar Thomas. A gangue recebe um novo integrante, o próprio policial enviado pelo chefe da polícia. Ele promete aos bandidos um rádio comunicador em troca de ser aceito no grupo. Thomas não está em casa, mas Kate encontra seu filho, que a seguiu em segredo. Quentin conta à mãe que sabe onde procurar seu amigo e todos seguem para o campo de beisebol. A busca pela verdade precisa ser adiada. Alex recebe a missão de retirar um homem de uma casa abandonada antes que o prédio seja demolido. O policial passa muito tempo ouvindo o idoso falar sobre o passado feliz da cidade. A mãe de Teresa ajuda os jovens a fugirem. Ela entrega um saco com roupas de bebê e diz para esperarem por ela em um lugar seguro. Enquanto isso, o grupo encontra os pertences de Thomas, mas são cercados por um grupo de motoqueiros insanos. Jake precisa abrir fogo, permitindo que eles continuem procurando pelo menino. Kate encontra seu filho e Thomas, mas eles estão próximos de um homem infectado. A professora se assusta, mas Thomas garante que não pode ser contaminado. Xander e Teresa chegam ao escritório de Jenna e pedem abrigo. Um dos amigos dela é contra a entrada do casal, mas Jenna permite a estadia sem esperar aprovação. Thomas é colocado em isolamento, mas Kate tem esperanças de que o menino tenha imunidade e possa salvar todos. Durante uma reunião, Alex entrega a Jake um pendrive com um arquivo corrompido. Se puder ser restaurado, revelará a verdade. Mas apenas Jenna pode fazer isso. Em troca, o policial recebe um cartão de memória com uma mensagem para o idoso da casa abandonada. Quando a entrega, o homem não consegue conter as lágrimas. Teresa separa as roupas do bebê e encontra o rádio comunicador que sua mãe roubou. Nesse momento, os verdadeiros donos do aparelho aparecem na porta, segurando uma arma contra a cabeça da mãe dela. O grupo precisa abrir a porta, mas o bandido se recusa a pegar apenas o rádio e ir embora. Ele exige que Teresa e seu namorado o acompanhem. Inesperadamente, Jake surge para ajudar. Ele convence o criminoso a ir embora e deixar o escritório em paz. Alex observa centenas de pessoas caminhando em uma direção desconhecida, mas ninguém sabe dizer para onde serão levadas. Jenna tenta abrir o arquivo, mas ele está gravemente danificado. Antes que possa fazer qualquer coisa, novos visitantes aparecem no escritório. Uma gangue em busca de medicamentos proibidos. O grupo começa a reforçar seu abrigo, mas os invasores encontram pontos fracos e conseguem invadir o local. Tony decide arriscar. Ele desce para negociar com os criminosos, mas as negociações falham. O elevador retorna com Tony morto, com um machado cravado em suas costas. Além dele, um dos invasores entra no escritório, mas não consegue ferir ninguém. O rapaz está infectado e desaba na entrada da sala. Jenna finalmente consegue restaurar o arquivo, mas não tem tempo de assisti-lo. A energia do escritório é cortada e todas as portas são trancadas. Para restabelecer a eletricidade, Jenna precisa sair do abrigo e descer até o térreo. Enquanto isso, os bandidos quase conseguem abrir as portas do elevador, mas a garota consegue reativar a energia a tempo. No caminho de volta, Jenna pega o rádio comunicador e liga para Alex. Durante a conversa, o policial escuta o momento em que ela é atacada. A garota consegue se livrar e voltar para o escritório, mas os invasores não desistem e tentam abrir a porta à força. O grupo não tem escolha a não ser bolar o plano mais arriscado possível. Alex tenta entrar na zona fechada para ajudar sua noiva, mas é capturado pelos soldados da Guarda Nacional. Jenna ordena que todos se escondam
E quando os psicopatas invadem o escritório, Jake ativa um explosivo. O fogo começa, mas todos os atacantes ficam inconscientes. Inesperadamente, um deles se levanta e ataca a mãe de Teresa. Os homens conseguem neutralizá-lo, mas a mulher está infectada agora. Alex é preso, mas sem saber disso, Jenna pede que Jake ligue para seu noivo e o acalme. Ela também menciona que o telefone dos bandidos possui um número militar do governo e eles precisam descobrir como ele foi parar na zona de infecção. A mãe de Teresa se despede. Antes de partir, pede perdão à filha por não querer aceitar seu bebê. Mais de 48 horas se passam desde o contato de Thomas com o infectado e o garoto continua saudável. Seu DNA é implantado em ratos na tentativa de criar uma vacina. Kenneth relata suas observações à liderança, mas o chefe avisa que não há tempo para experimentos. Kate e Jake revisam imagens das câmeras de vigilância e descobrem que o paciente zero não era o menino imigrante, mas um homem chamado Henry Burns. Todas as manhãs ele se encontrava secretamente com a doutora Sanders e, pelo seu comportamento, parecia saber sobre sua doença. O Dr. Kenneth permite que Thomas saia e informa a todos que o menino não tem apenas imunidade, seu corpo derrotou o vírus. Isso significa que, com base em seu DNA, poderão criar uma cura para o vírus desconhecido. Jenna conduz seus amigos até uma igreja sob a qual há túneis antigos. O plano da garota é atravessar a zona de quarentena por eles e chegar a um lugar seguro. Alex conta a Leo tudo o que descobriu com Jake, mas o jornalista não consegue encontrar nenhuma pista sobre Henry Burns. Eles começam a suspeitar que o paciente zero foi enviado propositalmente para o hospital. Lommers devolve o distintivo e a autoridade de Alex, mas em troca exige que ele leve Thomas para fora da zona de infecção e o entregue para experimentos em sua unidade. O Dr. Kenneth discorda da decisão de Lommers, mas ela rejeita todas as objeções e insiste que apenas seu laboratório pode encontrar a cura. Leo descobre que 2 dias antes da epidemia começar, Burns recebeu um pacote com o vírus. Agora ele quer saber quem foi o remetente, mas Alex pede que ele adie a investigação para que possa cumprir sua missão. Durante toda a noite, o grupo trabalha para abrir a passagem até o túnel e, pela manhã, finalmente seguem para o subterrâneo. Ao mesmo tempo, Kate e Jake vão ao ponto de encontro para entregar Thomas a Alex. O Dr. Kenneth percebe seu erro. O paciente mordido pelo rato com o DNA de Thomas está infectado. Durante a convulsão, ele contamina várias outras pessoas e o médico entende que o garoto é um portador assintomático. Se ele sair da quarentena, o vírus tomará conta da cidade inteira. O grupo precisa voltar devido ao gás acumulado no subsolo. Eles permanecem na zona de infecção. Enquanto isso, Thomas acaba na área de contenção entre os distritos. Ele é recebido por Alex e pela doutora Lommers, mas no último momento a transferência é cancelada e o garoto é mandado de volta. Enquanto Alex tenta descobrir o que fazer, recebe uma mensagem de voz de Leo. O jornalista afirma que o vírus foi criado por Kenneth. Alex e Lommers permanecem em quarentena dentro do container entre as zonas. Thomas retorna à clínica e é isolado para decidir os próximos passos. O grupo de Jenna volta e encontra o escritório vazio. Teresa e Xander saíram em busca de um local mais seguro. Na rua principal, o rapaz começa a suspeitar de que estava errado. Centenas de manifestantes realizam um protesto, exigindo serem libertados da zona de infecção. Xander tenta proteger Teresa da multidão, mas a garota vê sua mãe à distância e tenta alcançá-la. Sem querer arriscar sua namorada grávida, ele decide verificar quem ela realmente viu no meio da multidão. Jake marca um encontro para Kate e o casal aproveita o momento até que um Quentin assustado invade o ambiente. O menino diz que o velho Ray levou as outras crianças e as tirou do hospital para tentar atravessar junto com os demais. Leo se encontra com uma ex-namorada e pede que ela consiga os registros das ligações de Kenneth. Ele tem certeza de que o médico é culpado, mas precisa de provas para confirmar. Xander percebe que Teresa se enganou, mas no processo acaba encontrando um infectado. Ele consegue escapar, ao contrário de Bert. O idoso tem sua caixa de remédios roubada e cai no chão. Os tumultos nas ruas aumentam e um esquadrão é enviado à zona de perigo. Lommers tenta impedir o capitão, mas ele ignora as ordens da médica. Jake encontra Ray, mas a menina que ele levou consigo não está mais lá. O velho a abandonou após notar os sintomas do vírus. Kate avista Mary antes que Jake possa alertá-la sobre a infecção
infecção e a mulher pega a criança nos braços, ignorando o sangue. A multidão descontrolada empurra Teresa para o chão. Xander corre para ajudá-la, mas hesita em tocá-la por medo de contaminação. Quando Jake encontra Kate, ele percebe que ela também foi infectada. Kate entende isso pelo olhar do namorado e, ao voltar para o hospital, tenta lavar todos os vestígios da infecção. Leo consegue as informações que precisava, mas elas não correspondem às suas suspeitas. Além disso, seu contato revela que Burns fez uma ligação por um telefone criptografado que apenas autoridades de alto escalão possuem. Naquele dia, Suzy, amiga de Jenna, revela que está esperando um bebê. Ao tentar buscar um teste de gravidez para ela, Jenna encontra Xander e Teresa, que ficaram nas ruas após o tumulto. Kate é colocada em isolamento e Jake tenta confortá-la, mas os nervos da garota já estão no limite. Após 48 horas, a doutora Lommers e Alex são libertados do container. Restam apenas 8 horas para o fim da quarentena de Kate. Ao mesmo tempo, Teresa está prestes a dar à luz. Alex visita Leo e descobre que no dia da infecção, Burns não ligou para Kennard, mas para Lommers. Não há mais dúvidas de que ela iniciou a epidemia por motivos próprios. O Dr. Kennard faz sua primeira ronda após sair do isolamento. Quando chega até Kate, ele admite que não pode liberá-la. Os sintomas aumentaram e 48 horas já não são garantia de recuperação. Os soldados que ajudaram a conter os tumultos foram infectados. Lommers relata isso aos jornalistas, mas promete encontrar uma cura e salvar o país. A pedido de Alex, Jake inspeciona o apartamento dos amigos de Leo, que também estavam investigando. Lá, ele encontra apenas cinzas, tudo o que restou dos documentos e das evidências. Quando os amigos se reúnem para discutir o ocorrido, Alex percebe que Lommers e o chefe de polícia estão envolvidos. Dennis, pai do filho de Susan, volta ao escritório, mas o homem apresenta sinais de infecção no rosto e o grupo se recusa a deixá-lo entrar. Para aliviar a dor do homem, Susan diz que houve um erro, ela não está grávida e ele não precisa se culpar. Alex se encontra com o chefe de polícia e diz que sabe a verdade, mas descobre que Besser não sabia que Lommers havia liberado o vírus entre a população. Jenna e Susan tentam aliviar a dor de Teresa, mas, mais uma vez, Jake aparece no momento certo. Ele acalma a garota e ajuda sua filha a nascer. Alex pede a Leo que não publique nada contra Lommers até que tenham provas concretas. A discussão entre os dois se intensifica e o jornalista concorda em esperar apenas 2 horas. Sem querer perder tempo, Alex confronta a médica e exige sua renúncia. Lommers tenta intimidá-lo, mas ao perceber que ele não está blefando, promete realizar uma conferência e deixar seu cargo. Teresa mostra a Xander a filha recém-nascida, que é colocada em um berço improvisado feito de caixas. Jake conta a Kate sobre o nascimento, mas a alegria dela é interrompida por uma tosse com vestígios de sangue. Lommers faz uma conferência de imprensa, mas não admite culpa. Ela afirma que o Dr. Kennard liberou o vírus acidentalmente. Sem saber disso, Kennard continua suas pesquisas e tenta encontrar uma cura. Jake pede que ele tente salvar Kate, e o médico concorda em dar a ela uma dose experimental do soro feito a partir do sangue de Thomas. O velho Bert recupera a consciência e descobre que sua perna está quebrada. Mesmo assim, encontra sua caixa de remédios e tenta chegar em casa, onde sua esposa o espera há todo esse tempo. Kennard descobre o que Lommers fez. Ele não entende por que sua colega fez isso com ele, mas, apesar disso, continua tentando salvar Kate. Antes de injetar a dose, Kennard conta à professora como o vírus entrou na clínica. Jenna encontra Bert e lhe dá sua garrafa de água. Também entrega ao velho um carrinho para ajudá-lo a finalmente chegar até sua esposa. Após a injeção, o estado de Kate piora. Ela é atormentada por pesadelos e mal consegue esperar até o amanhecer. Para animar a amiga, Jake leva uma TV e a convida para assistir algo. Eles passam o dia juntos, mas Kate piora novamente e decide confessar seu amor ao namorado, temendo que não tenha outra oportunidade. Jenna conta à amiga sobre sua conversa com os criminosos. O traidor Miz ofereceu um caminho para a zona segura, mas o custo é alto. Sam se dispõe a contribuir, mas apenas se Jenna aceitar deixar os outros e ir com ele. Alex vai até o apartamento de Leo, mas encontra o local vazio. Depois de perder, o jornalista desistiu de lutar contra Lommers. No entanto, mais tarde, o policial recebe uma pizza enviada por
por um amigo, com um bilhete e uma chave escondidos dentro da caixa. Kate piora a cada minuto e Jake se prepara para se despedir dela. Ele pede ao médico que o ajude a vestir um traje de proteção, e quando a professora cai no chão, ele a segura nos braços para aliviar seu sofrimento. O doutor informa Jake que ele pode se despedir do corpo de Kate, que aguarda a cremação. Pela primeira vez desde que se conheceram, Jake consegue tocar o rosto de Kate sem usar as luvas. Jenna conta aos amigos sobre a chance de fugir e sugere conseguir dinheiro, mas Teresa se recusa a partir. Ela quer que sua filha cresça um pouco antes. Chegando ao endereço enviado por Leo, Alex encontra provas que podem ajudá-lo a punir Lommers. Teresa, Xander e a filha recém-nascida chegam à casa do avô Bert. A jovem mãe planeja ficar ali até o fim da quarentena, mas ao ver as prateleiras vazias, Xander insiste que eles precisam fugir. Alex descobre sobre uma mulher chamada Catherine Hobbs, cujo filho tinha conexões com Lommers. Com ela, ele obtém o endereço do laboratório e segue para lá. Enquanto o Dr. Kennert tenta criar uma cura, notícias sobre ele se espalham pela zona. Uma gangue invade a clínica querendo puni-lo, mas Jake os convence de que precisam protegê-lo para serem os primeiros a conseguir a vacina. Essa é a última coisa que Jake pode fazer antes de partir. Ele decide atravessar o bloqueio para salvar Quentin. Alex investiga o laboratório abandonado e encontra provas concretas da culpa de Lommers. Ele a acusa e revela a identidade do verdadeiro paciente zero, que adoeceu anos atrás. Dessa vez, Lommers não discute. Ela admite que criou o vírus e acredita que era necessário para a segurança do país. Agora, ela pede que Alex adie o confronto e se concentre em combater o vírus, que já atravessou o bloqueio. Um ataque ocorre no hospital e um dos criminosos é infectado. O Dr. Kennert precisa administrar a droga experimental nele. Sua única chance de evitar ser morto pelos bandidos, Jake prepara Quentin para cruzar para a zona segura e promete encontrá-lo assim que tudo acabar. O grupo de Jenna também se prepara para entrar nos túneis e atravessar o bloqueio. Enquanto isso, o corpo do garoto que tentou fugir é examinado e um exército é reunido para impedir novas tentativas de travessia. Para evitar passagens ilegais, os túneis são minados e explodidos. Alex tenta impedir, temendo que ainda haja pessoas lá dentro, mas o capitão se recusa a ceder. Sem saber dos planos do governo, Miss ordena que os fugitivos se preparem para descer ao túnel. No hospital, o Dr. Kennert faz a transfusão do sangue de Thomas para o criminoso infectado, na esperança de curá-lo. Apesar dos esforços, o homem não sobrevive. Por causa disso, Jake precisa salvar o médico. O líder da gangue não pode perdoá-lo pela morte do irmão. As explosões atingem o grupo no fundo do túnel. O teto começa a desabar e o grupo se divide. Teresa, Xander e o bebê ficam sozinhos. Kennert encontra um meio de produzir o medicamento, mas para isso precisa de pessoas com o mesmo tipo sanguíneo de Thomas. Jake tenta encontrar voluntários, mas ninguém quer participar do experimento arriscado. Então ele faz um discurso no qual menciona todos os mortos. Pelo bem deles, Jake pede que as pessoas realizem testes e, caso sejam compatíveis, tornem-se doadores. Miss guia o grupo até um beco sem saída, mas o guia não desiste e procura novas rotas de fuga. Alex descobre isso e pede que Lommers interrompa as explosões e traga as pessoas de volta à superfície. Como uma exceção, Lommers concede ao oficial 1 hora. Depois disso, todos os túneis serão destruídos. As palavras de Jake convencem as pessoas e elas se reúnem para realizar os exames. Xander leva sua família para a loja da mãe de Teresa e a garota decide permanecer ali até o fim. O doutor encontra sangue com anticorpos. Um padre local pode ser o doador para a produção do remédio. O velho Bert derrama a última garrafa de vinho e adiciona um ingrediente secreto. Ele e sua esposa erguem os copos para brindar o fim do sofrimento. Abraçados no sofá, o casal se prepara para partir para um mundo melhor. Alex encontra os fugitivos e entre eles ele vê Jenna. A garota garante que ele permitirá a entrada deles na zona segura, mas Alex não sabe o que fazer. O tempo está acabando. Doutora Lommers ordena a destruição dos túneis, mas nesse momento o relatório de Leo sobre tudo o que a mulher fez aparece nas telas. Alex não libera os fugitivos, mas retorna com eles à zona de quarentena. E Jake espalhando as cinzas de Kate sobre
a cidade se prepara para um novo combate contra o vírus que mudou o mundo. Terminando assim a primeira temporada de Containment, série de ficção científica e drama de 2016. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.